O acordo de leniência ele já vem previsto na legislação específica do CAD no combate ao cartel e veio a ser introduzido também na Lei 12.846, que trata da combate à corrupção. Ele é um instrumento dirigido à empresa, que é destinatária dessas penalizações, no sentido de permitir que elas façam uma espécie de colaboração premiada. Ou seja, o acordo de leniência permite que a empresa que se comprometa a ressarcir o erário, se comprometa a colaborar com a investigação, se comprometa a mudança das suas práticas, das suas regras, das suas estruturas, voltada a evitar novas práticas corruptivas e a adoção de mecanismos de melhoria da relação com o Estado, ela faz ou permite que o Estado possa fazer um acordo que vá, em última análise, botar a empresa numa espécie de sursi, né? Numa observação de conduta, de comportamento para o futuro. Na verdade, a acordo de leniência é uma solução para uma penalização administrativa. Ela não tem nenhuma função na área penal. Ela não isenta o criminoso, ela não impede a produção de prova. É um instrumento, na verdade, que potencializa a investigação porque coloca a empresa como agente colaborador do Estado. É uma prática adotada em outros países. No caso americano, quem faz os acordos é a SEC, que é o nosso correspondente ao CVM, Comissão de Valores Imobiliários. E ela, basicamente, ao verificar uma prática corruptiva por parte de uma companhia, ela pode penalizar essa companhia, ou, se a companhia tomar essa iniciativa de se propor a submeter-se a essas condições, firmar um acordo de leniência. Várias empresas fizeram, a Siemens fez no mundo, né? Empresas americanas fizeram e fazem, porque se trata de exatamente um esforço de resgatar-se junto à sociedade, resgatar sua credibilidade junto à sociedade. É importante, de fato, resgatar que a acordo de leniência não é um instrumento de, digamos assim, esconder a prática criminosa. Ela, ao contrário, fortalece o combate à prática criminosa na medida em que ela fortalece a própria investigação, já que a empresa é obrigada, pelo acordo, a abrir todas as informações disponíveis e, mais que isso, proativamente disponibilizar essas informações para o processo de investigação. Se a empresa não colaborar com a investigação, o acordo cai e ela perde o benefício do acordo de leniência. Então, ele é um instrumento de combate à corrupção. Agora, como todo instrumento de combate à corrupção, ele precisa ser estruturado, discutido com todos os órgãos envolvidos e interessados, e tem que partir da iniciativa da empresa pedir esse acordo. O processo penal, ele continua e continuará, e as provas que forem carreadas levarão à condenação ou absolvição dos culpados, dos acusados. No caso da lei de improbidade, dessa lei de leniência, essa regra de leniência, que na verdade é a lei de combate à corrupção, que é a 12.846, ela funciona no âmbito administrativo. E ela é dirigida à empresa, não à pessoa física. Então, a empresa que é objeto de punição. E é uma responsabilidade objetiva da empresa. A empresa responde pela ação dos seus funcionários, seja que grau que for, seja que nível de comando que ele tiver, né? Então, dentro dessa dimensão é que é tratada essa novidade no âmbito do combate à corrupção. O grande desafio do processo que está associado à lei de combate à corrupção é que você tenha à disposição instrumentos que punam ou permita a punição dos culpados, mas não inviabilize uma empresa que tenha milhares de funcionários. Então, essa é, digamos assim, a iniciativa que tem, o atroc que tem que ser feito. Evidentemente, se a empresa não se propor a fazer, não submeter os requisitos, ela vai ser investigada, julgada e, se comprovados os fatos, punida. E a punição são de duas ordens, são punições de multa, que vai até 20% do faturamento, e a punição de impossibilidade de contratação do Estado pela
regra da inidoneidade. Ou seja, até um período de 5 anos, essa empresa não poderá contratar com o Estado, não receber crédito do BNDES, assim por diante. Então, esse é o contexto que se aplica à lei. A lei não é feita para fechar a empresa. A lei é feita para punir culpados, permitir a punição de culpados. E para isso é necessário que hajam instrumentos, e é isso que a lei prevê, que permitam essa potencialização da investigação com a colaboração da própria empresa, ao mesmo tempo que essa empresa assume o ônus e a responsabilidade de ressarcimento integral do Estado e a adoção de mecanismos para combater a corrupção no futuro. Os exemplos que nós temos de passado, declaração de inidoneidade no âmbito da CGU, da Controladoria Geral da União, resultaram em fechamento de empresa. Isso inviabilizou o ressarcimento, até agora não se obteve, porque o patrimônio deixou de existir, não ajudou na investigação e apuração de responsáveis, ainda não foram julgadas sequer as ações penais e ações civis já propostas, e não mudou a prática. A prática muda pela mudança de comportamento das empresas. E as que estão aí têm que ser submetidas a essa mudança de prática. Nós temos uma especificidade da nossa realidade legislativa. Nós temos uma sobreposição para o mesmo evento de leis e órgãos atuando. Então, no âmbito da improbidade administrativa, a 8429, nós temos a atuação do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. No âmbito da Lei de Combate à Corrupção, a 12846, nós temos a Controladoria Geral da União. No âmbito do competência de apuração de responsabilidade e ressarcimento erário, o Tribunal de Contas da União, seja pela Constituição diretamente, seja pela 8443. Então, esse conjunto normativo que se sobrepõe sobre o mesmo evento obriga, nesse caso, que esses órgãos, de alguma maneira, atuem em conjunto e colaborativamente para a solução ou encaminhamento destas questões, inclusive no que concerne a leniência. Até porque todo acordo de leniência invariavelmente será objeto de alguma análise do Tribunal de Contas da União, porque ele tem uma ampla liberdade de avaliar todos os acordos e transações e atos jurídicos que são firmados no âmbito do Estado brasileiro. É necessário que cada etapa seja objeto de uma análise pelo órgão competente, mas adequada aos fins da própria lei. Então, evidentemente, se a Controladoria Geral da União entender por assinar a acordo de leniência, é mais que adequado que o Tribunal de Contas, e será assim, naturalmente, que vai analisar e homologar ou rejeitar. Uma garantia da qualidade da decisão, porque nós vamos ter um plenário de um órgão responsável pelo ressarcimento, pela apuração de responsabilidades, confirmando ou não a validade de um acordo, seja pelo resultado, valor de ressarcimento, seja pelas regras de cumprimento de regras de obrigação que estão presentes no compliance e na colaboração. Então eu não tenho receio da qualidade de nossas demandas em termos de acordo. O que eu acho que é preciso é que nós temos a mais, digamos assim, mais racional, a mais ponderada compreensão desta realidade, sob pena de nós cairmos, digamos assim, numa confusão jurídica, institucional e até, eu diria, midiática sobre o tema, né? De forma a ela contaminar todo o processo e produzir soluções erradas. Um acordo que eventualmente venha a ser feito, né? Não sei se há, isso é no âmbito da CGU, mas que eventualmente seja feito, é um acordo que exige a efetiva resposta a essas premissas que eu levantei, né? Ressarcimento integral, colaboração com a investigação e regras de compliance para o futuro. AGU, 22 anos de Brasil.